Olá, seja muito bem-vindo a mais uma matéria do treinamento bíblico. É um prazer ter você aqui conosco e eu espero que você acompanhe com todo o seu coração e com todo o seu pensamento e usufrua desse tema tão importante que é o tema que nós vamos abordar hoje. Vamos falar sobre ministério prático. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, levou o cativo ao cativeiro, dando dom aos homens. Para que finalidade? Para que continuássemos a obra que ele havia iniciado aqui nessa terra. Então Jesus ele delegou dons para aqueles que o seguem, para aqueles que o aceitam como seu único e suficiente Senhor e Salvador, para que nós possamos nos dando o privilégio de continuar a obra que ele começou aqui nessa terra. E falar sobre ministério é algo muito importante porque nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos entender que o nosso ministério, ele antes de sair das quatro paredes, ele começa primeiro na nossa casa. Esse é um tema muito bom e é algo que vai te trazer ferramentas poderosas no decorrer dessas aulas e eu espero que você aproveite. Vamos falar a definição de ministério. A palavra grega que designa é diaconia e é definida pela concordância de Strong como serviço, especialidade daqueles que executam os pedidos dos outros. Proclamam e promovem religião entre os homens, né? Portanto, ministério é a prestação de serviço, é servir ao corpo de Cristo e é desempenho de uma função para benefício do reino de Deus. Então é muito importante a gente frisar o seguinte: ministério, ele é serviço, correto? Esse serviço, ele é exclusivamente do reino de Deus. Então nós fomos chamados, fomos escolhidos pelo Senhor. O Senhor nos deu dom para que nós possamos exercer o nosso ministério aqui nessa terra. Seja ela em qual for a área que o Senhor te chamou, você irá executar da melhor forma possível, né? E existem dois tipos de pessoas a qual a gente pode encontrar nesse tema. Tem um ministro, né, como a gente acabou de ler, que é o seguinte: é um representante de Jesus Cristo, assim como Cristo era um representante de Deus na terra. Todos nós sabemos que Jesus ele deixou a sua glória e veio para essa terra cumprir uma missão do Pai. Então, quando Jesus ele chegou nessa terra, ele veio, deixou a sua glória e veio em forma de homem, né, para cumprir um chamado ao qual Deus lhe designou. E qual era esse chamado? Era trazer as boas novas para a humanidade, para todo o povo, né? E nós acreditamos, né, temos certeza de que Jesus ele executou esse serviço muito bem, né? Muito bem executado, né? Serviu com uma finalidade de trazer a salvação para mim, para você, para a nossa casa. Existe também, nesse contexto, o servo, que no grego quer dizer doulos, significa escravo, servo, homem de condição servil. Então, antes de você ser ministro, você precisa ser um servo. Jesus, antes dele exercer o seu chamado, antes de dele ser reconhecido por muitos, ele servia o povo. Como? O pregar da palavra, curando. Então, quando Jesus ele
serviu o povo, no decorrer do tempo, aquelas pessoas que o seguiam foram identificando algo específico na vida de Jesus. E nós vamos descobrir lá na frente, tá bom? Então nós precisamos compreender que um ministro, ele é antes de qualquer coisa um servo, tá bom? Então nós precisamos primeiramente servir o nosso próximo, servir o nosso irmão, servir dentro da nossa casa, a nossa família, servir quem nos arrodeia, servir quem nos cerca. Por quê? Isso é algo que o Senhor ele fez aqui, Jesus fez aqui nessa terra, ele serviu o povo. Então, como a gente acabou de ler lá no início, que Jesus ele nos deu dom, né? Nos disponibilizou dons para que a gente possa servir o próximo. Então, tudo aquilo que o Senhor lhe deu, tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, foi para que você possa usufruir, não só você, mas com aqueles que estão ao seu redor. Eu quero ler uma passagem que está lá em Mateus 20, do 25 ao 28, que diz assim: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso está lá em Mateus 20, 25 e 28. Então, nessa passagem, Jesus deixa claro alguns pontos. Os princípios importantes para aqueles que aspiram ao ministério, eu quero falar para vocês 4. Primeiro, na igreja, a forma de agir ela é diferente, certo? Ela é diferente da forma que o mundo faz. Quando Jesus fala aqui, não é assim entre vós, né? Existe aí uma vírgula, né? Então o que é que Jesus está dizendo? A forma que o mundo governa as pessoas, certo? Não é a forma a qual o Senhor, né, direcionou, guiou pessoas, tá bom? Então a gente precisa entender que nós não temos que copiar a forma que o mundo, né, trata de certa maneira algumas pessoas, certo? Então quando ele diz não é assim entre vós, não pode jamais a gente ter um chamado para algo e fazer desse chamado algo, possamos dizer que absurdo, ou usar dessa autoridade para fazer algo talvez que não convém com a palavra acerca das pessoas. Segundo, ministros não dominam nem exercem autoridade, tá bom? Então quer dizer, nós que servimos a Cristo precisamos entender o seguinte: tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor, e tudo que fazemos é para que o seu nome seja glorificado. Então, aquilo que o Senhor nos confiou, nós precisamos exercer esse chamado, trabalhar de uma forma a qual o seu nome venha a ser glorificado e não, como é que eu posso dizer? Que venha a ser glorificado e não o contrário, né? Terceiro, no reino de Deus, os maiorais são os que servem. Então, jamais, nosso pastor sempre, quando prega, ele sempre fala disso, né? Sempre faz questão de mencionar isso, de que lá não é os pastores que são os maiores. Lá são tratados todos por iguais. Então, Jesus ele trata isso da mesma forma.
Não existe maior e nem menor, o que existe é responsabilidades. Então a palavra de Deus diz que quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Então a gente pode sim entender que existem responsabilidade para algumas pessoas, né? Mas isso não significa de que elas são maiores do que as outras. O que prega no altar tem a mesma unção do que lava o banheiro, tem a mesma unção do que limpa as cadeiras, tá bom? Quarto, Jesus usa a si mesmo como exemplo, dando a entender que se ele não veio para ser servido, não tem sentido um ministro seu esperar isso. Então, se nós colocamos na cabeça que só porque temos uma patente, vamos dizer assim, né, grande dentro da igreja, vamos ter que ter as pessoas aos nossos pés, nos servindo? Não, gente, jamais. Aquele que quer ser maior, que sirva, tá bom? Existem mais 3 pontos importantes, que isso daí a gente vai falar mais lá na frente. Então, nos padrões bíblicos, o maior é aquele que serve, como a gente acabou de falar. Olha o que é que fala lá em Mateus 23, 11 ao 12. Mas o maior dentre vós será vosso servo. O maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Você quer ser exaltado? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E lá no teu quarto, em secreto, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te exaltar. Lá no secreto, onde você expõe as suas dores, expõe as suas mágoas, expõe as suas lágrimas, é lá no secreto que o Senhor vai te honrar. Então, antes de tudo, antes de que você queira ser exaltado, se humilhe perante o Senhor, tá bom? Ai, Deus é bom, gente. Deus é muito bom. Então vamos lá. Olha o que é que fala em Filipenses, 2:9. Que diz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Tá bom? Antes disso aqui, deixa eu ler essa passagem que está em João 10, 17 e 18, que diz assim, ó. Por isso, veja bem. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então você tem um chamado do Senhor, tá? Você tem um dom que o Senhor lhe deu, e esse dom e esse chamado, ele precisa estar em exercício. Existe um ministério sobre a sua vida, existe um chamado sobre a sua vida, e esse chamado, ele precisa caminhar. Você precisa colocar em prática tudo aquilo que o Senhor te ensinou e tudo aquilo que o Senhor ainda irá te ensinar. Por quê? Tudo aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos é para que outras pessoas, entenda, para que outras pessoas usufruam daquilo que você sabe fazer de melhor. Tá bom? Então, quando você entender que o seu chamado não é seu, que o chamado que é do Senhor, que Ele confiou a você, você passará a enxergar o serviço a Deus, você passará a enxergar a palavra do Senhor de uma forma mais cuidadosa. Tá bom? Então, o Senhor, ele foi morto, foi crucificado, passou tudo o que passou para que eu e você hoje estivéssemos aqui, tá? Nas suas mãos e tivéssemos também a oportunidade de exercer aquilo que sabemos fazer de melhor. Mas aí você me pergunta, qual é o propósito? Qual é o propósito desse ministério? Vamos lá para Efésios 4, 11 e 12. Olha o que é que diz. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho, veja bem, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11, 12. Então vamos lá. Vamos falar aqui 3 pontos importantes. Primeiro, para o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento no grego quer dizer katartismos e indica um ajuste ou preparação plena, dando a entender que um processo conduzido até a consumação, ou seja, até que todos os crentes estejam prontos. Então, aperfeiçoamento é isso. Precisamos entender que temos um dom, temos um chamado. Seja ele, vamos citar aqui um exemplo, pastoreio. Você tem um chamado para pastor. Para que você exerça esse seu chamado, tá? Para que você exerça esse seu chamado, você precisa fazer o quê? Estudar a palavra. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa estar mergulhado na palavra de Deus para que você seja um pastor bem-sucedido e para que você exerça esse chamado conforme o Senhor pretende que você assim o faça. Então isso é o aperfeiçoamento dos santos. Os santos é eu e você, tá? Vamos para o segundo ponto. Para o desempenho do seu serviço. Quando a gente fala aqui desempenho do seu serviço, nós estamos falando de trabalho do ministério. Olha o que é importante aqui, ó. Deus concedeu dons, certo? Que capacitam os homens a cumprir ou desempenhar, tá? O serviço que lhes foi designado e indicado no corpo de Cristo. Como nós falamos anteriormente. Aquilo que o Senhor colocou no seu coração, certo? O chamado que você tem a plena convicção e certeza, né, que você precisa seguir, tá bom? É para isso, tá bom? Que o dom que o Senhor lhe deu, os dons ministeriais que o Senhor lhe deu, seja ele qual for, para que o desempenho do serviço na igreja, ela seja de forma plena, tá? Então, todo o dom que temos, né, que foi nos dado, que foi depositado em nós, a gente precisa trabalhar ele perfeitamente. Por quê? Nós estamos falando de reino. E quando nós falamos de reino, nós entendemos que no reino existe um Senhor. E você faz alguma coisa para o seu patrão de qualquer jeito? Você faz alguma coisa para o seu chefe de qualquer jeito? Não. Se você é promovido numa empresa a um cargo, tá? Antes de você exercer esse cargo, o que você faz primeiramente? Você faz um curso. A empresa, quando não é a empresa que paga, ela te direciona, ela te orienta e você mesmo paga um curso porque você quer atingir aquele nível. Então, quando a empresa ela te indica para algo, né, para um cargo melhor, antes de você chegar naquele cargo, você vai ser preparado. Você vai ser preparado e capacitado para assumir aquele cargo. Então, da mesma forma, no reino de Deus. No reino de Deus, nós precisamos entender que o nosso dom e o nosso ministério, ele precisa estar constantemente, tá? A gente precisa estar se atualizando, sim. A gente precisa estar na palavra diariamente, sim. Precisamos jejuar sempre, sim. Para quê? Para que nós venhamos nos aperfeiçoar nele, no Senhor, para que o meu chamado ele seja cumprido de forma excelente. Tá bom? E o terceiro ponto é para a edificação do corpo de Cristo, né? Esse é um dos pontos mais importantes. Para que não só o corpo cresça, tá? Mas que seja firmado, estabelecido como uma obra
que é edificada e consolidada, tá bom? Então, o nosso dom tanto é para desempenho do serviço, para capacitação pessoal e para edificação de corpo, como reino, certo? Como nós fazemos parte de um ministério, então aquilo que o Senhor me deu, tá? Vai ser para que no meu ministério, a qual eu faço parte, eu exerça esse dom de forma excelente e junto com os meus irmãos, contribuindo para o reino de Deus, tá? Mas aí você me pergunta, quando os dons foram estabelecidos? Vamos lá. Efésios, tá? Efésios 4, do 8 ao 10. Olha aqui, ó. O que é que fala? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Tá? Existem 5 pontos aqui interessantes. Ao ascender aos céus, Jesus concedeu os dons que ele mesmo, tá? Que ele mesmo operava enquanto andou sobre a terra. Tá certo? Então, Jesus era apóstolo, né? Você pode ver isso lá em Hebreus 3:1, se você quiser anotar, né? Que diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Isso era um testemunho acerca do povo em relação a Jesus. Então, quer dizer, aqui eu quero mencionar algo muito importante. Quem reconhecia Jesus era o povo. Jesus já sabia quem ele era. Jesus ele veio para a terra somente para fazer a vontade do Pai. Mas quando Jesus chegou aqui na terra, o próprio povo foi identificando quem ele era. Então deixa eu dizer uma coisa para você. No seu chamado, no seu ministério, não vai precisar você chegar para alguém ou chegar num grupo de pessoas ou ir nas redes sociais e dizer: ah, eu sou um pastor, ah, eu sou um mestre, ah, eu sou um profeta. Não. As pessoas a qual está ao seu redor, elas vão detectar em você algo diferente. Mas para que esse algo diferente seja detectado pelas pessoas, você precisa se comportar de uma maneira diferente, você precisa agir de uma forma diferente e você precisa fazer algo diferente. Mas se você tem um chamado e você guarda, você esconde, tá? Você foge disso, o que as pessoas vão dizer? Nada, você não vai ser identificado. Então Deus falou com você, tá? Deus falou com você. E Deus te diz: meu filho ou minha filha, você foi chamado para tal obra na minha casa. Você será levantado assim como um profeta ou um pastor. Vamos citar um exemplo. Quando o Senhor te fala isso pessoalmente para ti, as pessoas elas vão testificar aquilo que já foi falado no seu íntimo. Então, muitas das vezes, você pode conversar com muitas pessoas, tá? Você pode falar com muitos pastores, muitos profetas. Pergunte como foi que surgiu. Primeiro Deus fala ao seu coração e depois vem o processo. Quando você estiver dentro do processo e dentro do tempo, as pessoas vão começar a enxergar em você algo diferente ou o seu chamado que o Senhor te concedeu, tá? Então Jesus ele era apóstolo, profeta, era evangelista, era pastor e era mestre.
mestre. Jesus foi o único que exerceu os 5 dons ministeriais, tá bom? Então que você possa, nessa noite, conseguir identificar para que o Senhor te chamou, por que o Senhor te chamou e qual é o propósito dele, nessa terra através de você. Que você possa ser abençoado e que Deus te abençoe, te ilumine e possa te guiar no chamado que Ele tem para você, em nome de Jesus. E até a próxima aula, se assim Deus permitir. Até mais.